Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura ou está querendo entrar nesse universo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada muito especial. Hoje nós temos um super convidado aqui, eu já apresento para vocês. Antes de apresentá-lo, eu queria, obviamente, convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal aqui do YouTube para toda vez que tiver episódio novo, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é escritor, roteirista, publicitário, falamos bastante aqui offline, e mestre em teoria literária. Como roteirista, contribuiu para as 2 primeiras temporadas da série Deu Positivo para a MTV, escreveu os curtas Desencanto, Parceiros, A Primeira Vez, de Ana Katamura. Atualmente trabalha no desenvolvimento de seu primeiro longa-metragem. Uou, que legal. É autor do livro de contos Por Razões Desconhecidas, contemplado pelo Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul em 2012. Organizou as antologias Contos de Quarentena 1 e 2, que reuniu alguns dos principais nomes da cena contemporânea e reverteu o lucro para pessoas em situação de vulnerabilidade na pandemia. Muito legal, parabéns. É autor dos romances Entre Lembrar e Esquecer, pela Patuá 2017, e Quando os Prédios Começaram a Cair, que saiu pela Todavia o ano passado. A gente vai falar bastante dele aqui, que eu adorei, inclusive. Ambos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Seja muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas, Mário Paz. Eu que agradeço. E quanta coisa! Quase que eu não terminei de contar essa história inteira, gente. É vida, o nome disso. A gente vai ficando velho e vai ficando com histórias para contar. Histórias para contar, histórias diversas para contar. E histórias contadas já, né? Que a gente já contou. Então, sim. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu adoro o podcast. Obrigado você, querido. Acompanho sempre aqui. Maravilha, obrigado aí, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui, tá? Pra gente aquecer um pouquinho aqui o tema, como que a palavra bateu na sua porta, né? A gente falou aqui que você é cinema, é publicitário, escritor, tudo, aqui a gente já vê a palavra, né? Muito em torno de você, mas quando ela começa efetivamente, assim, pra você? Cara, eu tava conversando com uma amiga esse final de semana e pensando sobre isso, assim, de como eu comecei a me interessar por criar, pela palavra e tudo mais. Eu sempre tive muito livro em casa. Meu pai é jornalista e teve uma editora em Porto Alegre. E tinha muito livro em casa. Meu pai nunca incentivou muito. A verdade é essa. Assim. Ele teve momentos na vida deles que foram ruins, que ele conseguiu passar e tal. Mas nunca foi um pai, durante a minha infância, tão presente e tal. Mas tinha uma coisa na minha infância que era muito, que daí ele se tornava presente, e que eu acho que a coisa da palavra vem, que tinha muito Porto Alegre, né? Então eu nasci em Porto Alegre, moro em São Paulo, mas criei lá, e todo domingo tem churrasco. Então a gente morava na zona rural de Porto Alegre, em Belém Novo, tinha uma casa que era meio sítio, assim, tinha pomar, galinha, uma coisa toda. E os amigos do meu pai curtiam muito ir para lá para fazer churrasco no final de semana. Então eles ficavam falando de política e tal, aquelas coisas de jornalista. E eu sempre vi meu pai e os amigos dele falando e argumentando muito. E eu não entendia direito aqueles assuntos que eles estavam falando ainda, na época do Sarney, da inflação, disso, daquilo, dívida externa. Mas eu ia me aproximando pela coisa do argumentar e pela história, sabe? E a coisa do livro, de ter uma biblioteca, assim, não era gigante, mas uma boa biblioteca em casa, era fuçar em livros, assim, então eu ficava folheando o livro. E sempre... Daí comecei a gostar de criar desde cedo, e é bem curioso, porque nessa coisa do meu pai de jornal, eu fazia tirinha, sabe? Era o que eu comecei a ler, assim, primeiro. Então eu desenhava umas tirinhas e mandava para os amigos do meu pai, da minha mãe. Esses tempos uma amiga da minha mãe mandou de volta uma tirinha que ela tinha até hoje, assim, guardada. E daí depois quando eu virei adolescente, comecei a tocar, e daí comecei a compor muito. Não músicas boas, mas muito em volume. Músicas ruins, mas é no volume que se aprende também, não é? Que se aprende, assim. Tipo, não, mas tinha um exercício ali de melodia e tal. Lá. Comecei e foi um contato meu com a palavra. E, por um acaso da vida, eu caí no curso de letras. Eu queria ser piloto de avião, daí a Varig quebrou e
aquelas coisas e eu também, daí eu pensei, não, eu gosto de criar, mas o que eu pilotar um avião é que nem dirigir um ônibus, eu pensava, sabe? Tu pega pessoas de um lado e leva pro outro, só a tecnologia é diferente. Exato. Então eu larguei. Tem o piloto automático? Tem, tipo, daí quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a entender como um avião funcionava, eu falei, cara, eu não vou ficar minha vida inteira fazendo isso, entendeu? Nossa, deve virar uma coisa muito monótona depois, né? E sofre, né, com fuso horário e tal. Então, daí eu fui parar num curso de letras, meio sem saber o que ia fazer da vida. Meus pais tinham saído de Porto Alegre, eu fiquei sozinho. E eu tive ótimos professores, que daí fizeram me apaixonar pela literatura. O Antônio Sanseverino, a Regiane Pivetta, a Regina Silveira, tipo, professores incríveis que, cara, ali eu comecei a ler de verdade, sabe? No curso de letras. E comecei a pensar que eu poderia, talvez, escrever. E daí, com a morte de uma amiga minha, que eu comecei a escrever o primeiro conto, assim. Então, quer que eu conte isso? Não, muito legal. E nessa fase aí que você começou a ler, que livros mais, assim, te chamou a atenção, que você pegou o gosto pela coisa? Cara, foi uma coisa meio, sei lá, meio avalaçadora, assim, de tipo... Como se eu nunca tivesse... Eu tinha lido, claro que eu tinha lido. Mas eu me lembro que o primeiro semestre que eu fiz um curso de letras, a professora de literatura brasileira 1, ela passou 11 livros para ler. Só ela. E eu fui dos poucos alunos que li todos, assim. E li todos os outros... Porque foi uma coisa que me pegou muito, assim. Eu queria, cara, que coisa legal. E as coisas começaram a fazer sinapses na minha cabeça, fazer sentido. Era um obrigatório que para você não tornou tão obrigatório. Virou prazer, assim. Machado. Eu sempre gostei de ler Machado por causa na época do vestibular. Tinha Machado de Assis, né? E depois na faculdade a gente voltou a ler. Então, sei lá, Dom Casmurro é um livro que eu já li quase uma dezena de vezes. E nesse semestre eu me lembro que eu li Dom Casmurro, eu tive que reler, li Quincas Borba, li, eu acho que o Brás Cubas e li algumas outras coisas de panorama, assim. Mas sempre foi muito pro romance, nunca foi... E contos, né? Nunca tanto pra poesia. Tá. E aí, desse conto que você escreveu, a partir desse momento aí mais trágico, como que você chega... Que caminho que você percorreu para chegar no primeiro romance mesmo? Num livro, numa história mais completa, mais complexa e tudo, do ponto de vista da estrutura e tal. Sim. Daí eu fiz o curso de letras, né, e comecei... Esse conto foi um conto... Tá, brevemente, assim, era uma amiga minha de infância, morava no bairro, o pai dela era um pintor. Ele era um discípulo do Iberê Camargo, tá? E... Era aquele casal separado e tal. Ela viveu um tempo com o pai, saiu da casa do pai e foi morar com a mãe quando ela estava virando adolescente, porque o pai era meio pintor, doidão, né? Tinha festas e coisas na casa dele. Daí foi morar com a mãe. E a mãe era casada com um cara tão loucão quanto o pai, que era um guitarrista de uma banda, e o cara foi tentar abusar dela quando ela já era adolescente, ela saiu de casa. E eu fiquei alguns anos sem encontrar com ela. Daí, eu fui encontrar com ela nas páginas policiais. Ela estava trabalhando como garota de programa numa boate atrás do meu prédio. E eu não tinha visto, e ela tinha sido assassinada. Cara, pra mim aquilo foi assim... Foi péssimo, né? Porque, tipo, eu falei que a pessoa estava aqui, talvez eu poderia até ter feito alguma coisa para ajudar. E daí eu estava no meio do curso de letras, comecei e escrevi o conto. E é um conto bem experimental, assim, né? De alguém que tem como referência só a leitura. Daí, naquela época, me falaram da oficina do Charles Kiefer, que era uma das oficinas que nasceram em Porto Alegre, né? A do Assis e a do Charles eram da mesma época, assim. Daí eu fiz a oficina do Charles e daí aprendi um pouco mais, comecei a discutir mais, porque no curso de letras necessariamente tu não discute sobre fazer, tu discute sobre analisar o texto, te dá alguma base, mas não sobre as posições de narrador, enredo e tudo mais. E... Mesmo a disciplina de literatura é mais para ler, né? É sobre leitura e análise. E que tem outra coisa que a oficina traz, que é a coisa de tu fazer e botar teu texto para jogo para os outros falarem. E tu... Sim.
e tu vê se funciona, né? Sim. Que nem na propaganda. Na propaganda, às vezes a gente tem esse cara, tem uma baita ideia. Tá, mas tu põe no papel, às vezes ela não fica, né? Exato. Tu sopra, não fica. Tipo, então, tem uma coisa do artesanato, do fazer. E de ir testando no papel como que acontece. Total. Isso a oficina do Charles me ajudou muito. E depois eu fiz a oficina do Assis, na PUC, né? E depois eu ainda tive a grande sorte, cara... Porque eu tenho uma irmã que é do teatro e um ex-cunhado que é do teatro também. E eu trocava muito com esse meu ex-cunhado. Meus pais foram morar no interior e ficou morando nessa casa lá, eu, a minha irmã e esse cunhado. Então a gente trocava muita ideia. E ele falou, Mauro, tem que estudar com o Ivo Bender. O Ivo Bender é um dramaturgo do Rio Grande do Sul, que está falecido já. Mas é um gênio, assim, cara. É um gênio. O Ivo tem que ser mais lido. Porque... ele adaptou, ele sabia tudo de literatura grega, tudo de cinema clássico, tudo. E era um cara encantador, elegante, assim. E daí eu fui fazer a oficina dele de dramaturgia, mas... dramaturgia, isso que eu ia perguntar. E aprendi muito sobre diálogo e muito sobre cena em si, sabe? Muito não, né? Tipo, ele sabia muito mais. Eu aprendi um pouco. Mas aprendi o que eu consegui aprender, né? Do que eu sei, aprendi bastante. Saindo da estaca zero, porque eu sei. Tá, posso dizer que 70% teve contribuição do Ivo, assim. Maravilhoso. E, cara, foram mestres, assim, que me ajudaram demais nessa escrita. Eu escrevi um livro de contos que eu botei no lixo, que realmente era muito experimental e muito ruim. Depois escrevi esse outro que publicou e saiu pelo IEL. Ele também, ele estava no Prêmio Sesc, não ganhou, mas na época o Prêmio Sesc dava uma lista, assim, ele estava na lista. E o romance foi uma coisa... O primeiro romance... O primeiro que eu Entre Lembrar e Esquecer. Foi uma coisa, um gatilho muito parecido com o da minha amiga, assim. Na época, foi 2015, por aí, quando eu comecei a escrever, eu tinha uma namorada que a gente vivia junto e ela trabalhava na Record como repórter investigativa. E tinha morrido de uma forma muito inusitada um afilhado de uma tia minha, um menino que eu vi crescer, assim, sabe? Ele era filho de um casal de amigos dos meus tios, colega de banco do meu tio, se eu não me engano. Colega de banco, isso. E, cara, então, assim, todos os aniversários, Natal, essas coisas, a gente estava junto com essa família e tal. E esse menino era um menino negro, o Dudu. Ele foi para uma festa num condomínio bem caro, assim, de Porto Alegre, de mansões. E no dia seguinte encontraram ele no pátio da vizinha, meio agonizando. Levaram para o hospital, limparam tudo, não deixaram pista. E falaram, ele foi fazer xixi e caiu do muro. E a família contratou uma perícia por prop e viu que tinha marca na mão dele, tinha sinais de briga, sabe? E assim, foi uma investigação que andou por anos e tinha uma grande... Aquelas coisas que parece que tu vê em filme, assim, uma grande manipulação para que não fosse investigado. Era uma festa com 160 pessoas. Ninguém foi viu. ouvido. Não, ninguém foi escutado. Ninguém foi escutado. Não foi nem que ninguém viu, ninguém foi escutado, entendeu? Descaso, né? Total descaso, cara. Total. E ele faleceu. Por que eu trouxe da minha companheira daquela época? Porque eu enchi o saco dela durante um ano. Eu falei, tu tem que fazer uma reportagem sobre o Dudu, tem que fazer uma reportagem sobre o Dudu. E ela não conseguia emplacar a pauta. Porque ela falou, mas é um caso que não tem solução, ele está muito nebuloso, tipo, não... E ela fazia não fecha. Ela fazia um programa que era um programa de 1 hora. Daí eu falei, tá. Então, a gente foi passar um Réveillon em Paraty. Eu me lembro, eu falei, tá bom, então esse ano eu vou começar a escrever o livro do Dudu. E daí eu me lembro, no 1º de janeiro, eu em Paraty começando a escrever o livro do Dudu. E isso para mim, era uma história que eu achava que precisava ser contada, sabe? Que não podia ficar dito pelo não dito, assim. E eu comecei a investigar, então eu ficcionalizei em cima de evidências que eu tinha, do que existia já sobre a história real, sabe? Então foi esse o ponto de partida para o primeiro romance. Perfeito. E tecnicamente o que me deu força foram essas oficinas de leitura e tudo mais. Perfeito. E tu falou aqui, né, da sua... Você tem trafegado aí pela literatura, pelo cinema, pela publicidade. Eu queria saber onde você se encontra mais
E que paralelo que você faz entre essas 3 disciplinas, assim, na hora de criar, por exemplo? Cara, onde eu me encontro mais é na literatura, com certeza, assim. Porque eu acho que é um espaço que eu consigo falar mais de mim. Até mais do que o audiovisual, sabe? O audiovisual tem muitas variantes, assim, né? O dinheiro não é teu. Então a produção não é tua. Então a história que tu tá contando não é tua. O livro, ele te dá muita liberdade para isso. Porque, né? Tipo, eu posso fazer uma história de prédios caindo, porque não vai ter um produtor me falando que custa caro. Exato. Não, tipo, é meio isso. Então, é o lugar que eu mais me encontro na literatura e que eu consigo contar essas histórias que para mim batem e eu sinto que, cara, eu preciso falar disso. Mas eu realmente acho que tudo tem muita ligação. Eu aprendi muito na propaganda para usar na literatura. Tem uma coisa que a propaganda dá, que é você aprender a apanhar. E você não ter tanto receio. Quando você fala apanhar, em que sentido? Se expor? De se expor. Não ter medo de botar uma ideia para jogo. Não ter medo de... Isso é verdade. Até porque você é colocado naquela posição. 80% que a gente cria na propaganda é lixo. Mas vai pro lixo. Vai pro lixo. Não que é lixo, mas vai pro lixo. Vai pro então, lixo. assim, tu tem que aprender a desapegar muito rápido, sabe? De tipo... não, mas criou um conceito que parece genial. Tá, mas talvez a gente venha outras opiniões, talvez tu tenha que mudar assim, tá, tu tem que aprender a lidar com isso ou tu vai ficar sofrendo, né? Exato. Quando eu era um jovem redator, eu sofria. Hoje em dia eu não sofro mais. Então, assim, a propaganda me deu isso e eu acho que pra literatura é muito bom. Porque daí tu chega... Eu comecei a sentir nas oficinas. Eu ia pras oficinas, eu sentia que as pessoas tinham muita resistência com o texto. É claro que é uma coisa super tua e é muito pessoal e é uma exposição e só de publicar ou de alguém ler tu já se sente relativamente vulnerável. Mas tu tá numa oficina ou tu tá num processo de edição de um livro, é super importante tu estar aberto a ouvir e também entender, né? Tipo, a gente não precisa catar tudo, mas a gente pode entender, assim, pensar 2 vezes sobre a questão. E isso a propaganda me ensinou. E eu acho maravilhoso. Sim. Sabe? E essa coisa também de reescrever, eventualmente você tem que jogar 2 capítulos no lixo porque não conversa mais com o seguinte, enfim, ou por razão XYZ. Isso também, né? Isso também vem, né? Porque essa coisa da propaganda que você cria 10, 15 coisas onde você vai aproveitar 1 ou 2... Isso também você traz aqui. Acho que você desapega um pouco mais fácil também, né? Total. É essa percepção de que vários caminhos levam a Roma, sabe? E que não necessariamente o primeiro caminho que tu olhou e se apaixonou é o único. E é o melhor. Uhum. Sabe? Quando os prédios começaram a cair, eu escrevi 40 páginas e botei fora. Porque ele era narrado em terceira pessoa, era de um outro jeito, tinha 3 protagonistas, era outra coisa. E daí chegou um momento que eu falei, cara, não é nada disso, não tá vibrando em mim, não tá funcionando, e tipo, vou botar fora e vou fazer de outra forma. Então, eu acho que tem muito dessa lição da propaganda, desse desapego, assim, sabe? De experimentar mesmo, de ver, É isso, cara. A propaganda ajuda muito a noção de artesanato, assim, de ter que fazer para tentar chegar no que é conciso, no que pode ser melhor, assim, executado. Sim. Perfeito. Você falou aí de que o texto não estava vibrando em você. O que faz um texto vibrar em você? Cara, primeiro que eu tenho que sentir uma empatia muito grande pelo que eu estou colocando ali, ou o narrador, ou a forma que eu estou colocando, sabe? Então, uma empatia em vários níveis, assim, de me fazer tanto sofrer quando eu estou escrevendo, quanto rir e me divertir. Eu não tenho o pudor de dizer... Eu me divirto muito, eu gosto de escrever. E, claro que eu não escrevo só para mim, eu quero que seja lido, eu quero que as pessoas... Mas eu acho que eu sentar... Que comprem os livros. Claro, né? isso é uma fatia comum, ninguém é bobo, né? Dizer. Mas assim, o fato de eu acordar de manhã cedo, antes de fazer tudo, ir lá, sentar na frente do computador e escrever, cara, tem uma parcela bem grande de diversão e satisfação pessoal de eu fazer isso. Porque eu realmente... Se eu tô nessa coisa, dessa vibração que eu falei com o texto, eu me divirto muito, sabe? É muito prazeroso fazer. Perfeito. E acontece sempre? Cara,
Acontece. Eu são... É isso, assim... Eu penso muito sobre o que eu vou escrever e tento achar essa coisa, sabe? Eu falei, quando tá acontecendo, eu sinto que a magia está acontecendo, assim, de sentir que estou conectado muito com a história. Daí que eu embarco. E você sente, né? Quando tá escrevendo, que a coisa, você vê quando a coisa vai indo de um jeito legal e quando tem as traves, né? É a coisa que tu... Aquela coisa básica de perder a hora, assim, né? De tu começar a fazer quando tu... Putz, já tá na hora tal, eu ainda tô fazendo aqui, porque tu tá engajado, tu tá envolvido, Se né? fica aquela, volta, aí você fala, aqui não vai, aqui vou ter que voltar amanhã, né? Tá, mas pra ler também eu acho a mesma coisa. Pra ler a mesma coisa. Tem leitura que você... E tem leitura que você lê 2 páginas e fala, deixa eu parar um pouquinho. Pensado. Às vezes tem que até reler aquelas 2 páginas que você leu para poder voltar para a história de novo. Mesma coisa. Você falou das oficinas e tudo, e das pessoas que te inspiraram, tanto na propaganda quanto no cinema e tudo. Quem são suas grandes inspirações na escrita? Na escrita, cara... eu gosto muito de Salinger, bastante, assim. Acho que ele consegue... Eu gosto dos narradores dele. Acho que o jeito solto que ele narra sobre coisas que parecem coloquiais e super... Ele traz todo um universo pop ali, do jeito que ele narra, que eu acho ótimo. Mas ele está sempre falando de questões bem mais profundas, sabe? E que me encanta. E ele tem uma coisa que ele vai, às vezes, para uns debates nos contos meio metafísicos, que me agrada muito, assim. Salinger, eu acho que, sem dúvida... Que livro dele, assim, você recomenda, assim, você mais gosta? O Fran e Zoe, eu gosto bastante, mas é uma viagem, né? Tipo, ele é isso, é um livro com uma viagem metafísica super maluca, mas é um livro que eu super recomendo. Mas para começar, o Apanhador, né? Apanhador, né? Que é mais... Vai mais fácil, né? Perfeito. E algo mais? Dele ou que me inspira? Não, que ele inspira. Cara... Eu gosto muito da cena brasileira, de uma forma geral, atual, sabe? Me inspira. Eu tá escrevendo com pessoas que eu acho admiráveis, me inspira muito, assim. Perfeito. Sabe? Tipo, o Itamar me inspira. Tempos, quando... Você está dividindo gôndola ali, né? Seu livro do lado dessas pessoas, né? Cara, e é um momento, assim. Eu tava falando com ele, assim, por mensagem esses tempos, quando o livro dele, o Salvar o Fogo, foi lançado no Teatro Municipal. Eu falei, cara, isso é demais, cara, porque tu tá colocando a literatura num lugar em que ela já não estava mais. Que tu tem, assim, no século XIX, no século XX, tinha um glamour no escritor, né? A gente perdeu um pouco. Depois, eu acho que autores como Itamar, como Jefferson, que eles puxam, assim, acho super inspirador, tá? O Jefferson, eu conheci ele, a gente dava aula num cursinho pré-vestibular popular em Porto Alegre, assim, a gente estava começando a escrever, assim, então ver ele hoje, para mim, é muito, muito, muito inspirador mesmo, sabe? Muito legal. As mulheres também, tipo, a Natália Timmerman, a Natália Zucala, que é muito minha amiga, a Vanessa Vascolto, são, não por serem minhas amigas, mas é porque eu estão acho produzindo coisas maravilhosas. Eu acho que é isso, e até são minhas amigas porque eu admiro demais, assim, sabe? Que eu olho e falo, nossa, que coisa bacana, sabe? Então, realmente, a nossa geração me inspira muito, assim. Não, tem uma safra aí maravilhosa de coisas assim... São os próprios autores se superam, cara. Eu falo que eu gostei mais de Salvar o Fogo do que de Torturado. Então, assim, né? Quer dizer, uma superação de uma coisa que já era muito boa, né? Então, isso é muito legal. E me inspira no sentido de... A Mari Carrara me inspira muito, né? Tipo, esses tempos eu estava lendo um livro da Mari, o Não Fossem as Sílabas do Sábado, eu falei, cara, como é que essa mulher pontua esse negócio? Daí eu fui falar para ela depois, eu falei, gente, tu usa uma vírgula de um jeito muito diferente do meu, mas eu gosto. Porque ela faz umas frases longuíssimas, né? E eu faço frases curtíssimas. Mas que, no fim, duas coisas têm um ritmo, assim. Então, me inspira nesse sentido de pensar o diferente. Não, a Árvore Mais Sozinha do Mundo eu não li ainda. É maravilhoso, é maravilhoso. Nossa. Eu fui no lançamento e vi umas leituras. A Mari deu um show. Ela dá um show sempre, mas esse livro, para mim... Eu já tinha gostado dos anteriores, mas esse passou a ser assim, meu preferido dela, assim. Legal. Então, fica a dica aí, já que você gosta também. Vou ler, tá lá em casa na listinha, a nossa listinha, que a gente fica um pouco ansioso com ela, né? E todo dia lança livros novos, a gente vai comprando mais. E ela vai fazendo assim, ó.
E que livro que você gostaria de ter escrito? E por quê? Boa pergunta. Que livro eu gostaria de ter escrito? Cara... Eu gosto muito de Cortázar. Uhum. Eu gostaria de ter escrito Jogo da Amarelinha. Acho um livro formidável, assim. Porque ele é inventivo e tal, ele tem um engenho ali, ele também é um livro passional, né? E é um livro que eu me lembro que quando eu já li algumas vezes também, porque eu li, tem aquela coisa de ler numa sequência direta e tu lê pulando, né? Então é uma coisa que me pegou muito, assim, e a forma dele e a verdade que ele traz ali, do jeito que ele narra, sabe? Provavelmente tem muitos outros livros que eu gostaria de ter escrito, mas o que me vem à cabeça... Já deu um aqui maravilhoso, já trouxe uma referência maravilhosa do Cortázar. E no meio de tudo isso que você está envolvido, está produzindo e tudo, agora a gente falou aqui que você está produzindo primeiro longa-metragem e tudo. Como é que fica a leitura nisso? Que tempo que você está tendo para leitura? Por isso que essa pilha está crescendo mais. Cara, eu consigo... Esse ano... Foi engraçado até o começo do ano passado eu estava envolvido com mestrado. Daí depois porque no mestrado tu lê muito artigo, eu fiz um mestrado sobre Normal People da Sally Rooney, então assim, e eu consegui dei sorte, consegui bolsa, fui para Irlanda, então eu li muita coisa que eu não tinha lido de artigo, de coisa de lá e tal, e não li tanto livro no tempo do mestrado 2022, né? E 2023 foi um ano que eu tirei para voltar a ler. Mas é isso, trabalhando, fazendo outras coisas também e tal. E daí chegou no final do ano, sei lá, eu tinha lido uns 30 livros, assim, eu estava conversando com o Samir Machado. Bastante. E eu falei, Samir, estou feliz que esse ano acabou o mestrado, daí eu consegui, porque o Samir também é da PUC, de Porto Alegre e tal. Daí ele falou, ele tinha lido, sei lá, uns 60 e poucos, cara. Daí eu me senti muito humilhado. E o Samir é um exemplo. O Samir é uma pessoa que me inspira muito também. Como exemplo de pessoa Você achou que estava arrasando? Eu falei, cara, do dobro que você... Eu tava feliz comigo, assim. Eu falei, não, cara, eu li bastante. Mas o Samir, ele me inspira no sentido assim, pra mim, o Samir é um escritor profissional, assim, sabe? Tipo, ele faz isso, ele traduz e tal. E escreve os livros deles, que são maravilhosos. Ganhou agora o Jabuti, né? O Crime do Bom Nazista, que eu adoro. E daí ele falou isso, eu falei que, gente, eu preciso me levar mais a sério. E daí eu botei como meta para esse ano ler um livro por semana e estou conseguindo. Então, bom, vai ler 50... Não, vai 48. ler... Não, vai ler... 48. 48. E tá indo, assim, tô conseguindo acompanhar. Tá bom, vai dar quase 50 ali no ano, não vai chegar em 60. Mas não é pelo número, né? Que eu acho que o ponto não é o número, aqui a tua pergunta era sobre o tempo. Então, assim, o tempo eu fui arrumando. Eu gosto muito de ler de manhã, quando acordo, leio. Mas se eu estou escrevendo algum livro, não tem como ler de manhã, porque é o tempo que eu tenho para escrever. Então eu reservo horário na agência, eu tenho um almoço de 2 horas. E tenho trabalhado em casa. Algumas vezes vou na agência, às vezes no cliente, mas muito em casa. Então eu consigo tirar as 2 horas do almoço para fazer meu almoço e ler. Então perfeito. Vou para a rede, leio ali, e final de semana leio também. Então, come rapidinho ali, pega uma horinha e pouco e lê. Porque ler à noite para mim não funciona, eu durmo muito, cara. Eu tenho sono também, muito. Eu não consigo. Eu começo e... Tô lendo cedo da manhã, como eu não tenho que escrever... eu tô aproveitando e lendo. É a melhor hora. Que eu me dá muito prazer de ler de manhã. É muito gostoso ler de manhã. Eu tô fazendo bastante isso. Porque também é o único horário que eu tô tendo também. Então, ou eu leio esse horário, eu não vou ler. Porque à noite também eu já tô cansado e tudo. Aí eu começo a ler 2 páginas. E vai, né? Eu também não consigo, não. E o que você tá lendo? Cara, agora eu comecei a ler A Vegetariana, que eu não tinha lido ainda. Mas assim, tô nas primeiras páginas. Tá curtindo? Tô curtindo bastante. E antes eu li Atos Humanos dela, gostei bastante, li o Livro Branco também. A Vegetariana não li ainda, mas gostei bastante dos outros 2. Eu não tinha lido nada, né, dela, assim, achei uma falha. Daí eu tava lendo antes um livro do Inácio Loyola de Brandão, que é o Não Encontrará País Algum. Eu acho que é esse, não? Que é um craque também. E que é uma distopia no Brasil e tal. Tipo, foi até curioso, até porque eu li algumas coisas assim para escrever os prédios. Esse livro eu não passei por ele. Que eu achei bom também não ter passado, porque talvez tivesse me influenciado em algumas coisas, sabe? Mas foi um livro que eu gostei bastante também.
Perfeito. E dos livros que você leu aí nesses 30, 40 que você leu aí, se você tivesse que premiar um deles, qual que você premiaria? Cara, tem um livro que eu premiaria, mas ele teve uma premiação já. Mas tudo bem, de novo, né? Que é o livro da Camila Macari, que é o... Infinito. Não. O anterior. O do sábado. O Infinito foi, que eu acho um belo livro também, mas é o anterior, o Dias de se Fazer Silêncio. Dias de Fazer Silêncio. Dias de se Fazer Silêncio. É bem bom. Dias de se Fazer Silêncio. E é um livro que a Camila tinha lançado antes, ganhou um prêmio Açorianos, que é um prêmio de Porto Alegre, assim, e daí a Autêntica relançou. E eu só conheci o ano passado, assim, eu achei um livro formidável, assim, a forma que ela trabalha, a questão daquela menina descobrindo a morte de perto, né? Um livro de luto sem ser de luto, de um luto de alguém vivo, e muito sutil, muito delicado. É daqueles livros de primeiro livro que não parece primeiro livro, né? Assim, um livro que já nasce maduro, né? Um texto que já nasce maduro, assim. E eu tô curioso de ler o Infinita dela também, demais. Que ela lançou agora. Eu li antes de sair, ela mandou e achei, tipo, cara, recomendadíssimo. Livrão também. Boa. Livrão. Boa. E você abandona livro fácil? Com esse tanto de livro que a gente tem? Dá pra ler? Agora que eu tô com essa meta de 1 por semana, eu abandono. Porque eu falei assim, cara, isso aqui não vai vencer a meta. Tchau. Mas... Esse aqui eu vou gastar 3 dias, vou ter que abandonar, ou seja, vai sobrar só 4 dias pra eu ler um outro inteiro, né? Não, mas não é pelo tempo, é por eu ver que não tá fluindo, assim, não, mesmo, sim, sabe? sim, Tipo, claro, assim, cara, não tá rolando. E daí eu meio que deixo de lado, assim. E você lembra de algum que você abandonou recentemente? O Yoga do Carré. Não gostou? Não foi? Cara, eu não consegui. Eu cheguei na página 90, mas eu cheguei a muito custo. Muito custo, assim, tipo... E até tava achando interessante, mas eu não sei se era o ritmo. Tinha alguma coisa que não tava acontecendo comigo no livro e eu deixei ele. Eu gostei... Mas não é um dos livros preferidos da minha vida. Sim. O que é para algumas pessoas. Sim, é o livro da vida de algumas pessoas que já vieram aqui, que já vi em vídeos, já vi em evento, falando e tudo. Eu gostei, mas não tá longe de ser o livro da vida para mim. Então, eu entendo um pouco, assim. E eu acho que tem muito isso, depende do momento, depende... Teve um livro que eu li na época da faculdade, cara, que foi... Li por acaso, estava na biblioteca, passei e vou ler esse livro, que era o Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E na época fez muito sentido para mim. Daí, esses tempos, eu parei para reler. E eu falei, nossa, por que eu gostei tanto desse livro? Não fez tanto sentido, sabe? É muito do momento. É muito momento. Talvez daqui a 10 anos eu pegue o yoga e vai, né? Tipo... verdade. E vai... Fácil. Vai fácil, né? Vai fluir facilmente ali. A outra coisa que eu quis te perguntar, você começou, antes dos romances, escreveu livros de contos, né? Como que se organiza um livro de contos? Como que, assim, você escreve aqueles contos, necessariamente ele precisa ter uma ordem, ele precisa ser lido naquela ordem que normalmente é colocada no exemplar, sabe? E como que é feita essa escolha, assim, uma curiosidade mesmo, assim, como que se monta esse quebra-cabeça, vamos dizer assim? Cara, eu acho que cada autor tem um jeito, né? É que assim, eu sou virginiano, e bem virginiano, então para mim tudo tem que ter uma ordem, um porquê, algum caminho, assim. Então, esse livro, por razões... Inclusive da leitura, né? Não leio o terceiro antes de ler o segundo, né? Sim, tipo... Esse ano, para ler, eu montei toda uma metodologia, assim, eu montei blocos de livro, assim, autores X, autores Y, autores Z. Então, eu vou lendo um de cada bolo de... Nossa, eu vou pedir sua ajuda offline. Vai me ajudar a organizar minhas leituras. Para eu conseguir ler todo mundo. Assim, se eu for ler só contemporâneo, eu vou ler só contemporâneo. Daí eu criei umas pilhazinhas, eu vou lendo uma de cada, entendeu? Tipo, mais ou menos assim. Tipo, é um clássico que eu não li, eu não sei que... Então, tem... E pro livro de contos, vamos lá. Esse livro, Por Razões Desconhecidas, ele é um livro inteiro sobre histórias de pessoas que desaparecem. Que também desaparecem nos prédios. Né? Que é um tema que me interessa, assim, que me gera curiosidade. Então, eles têm essa ligação. Para mim, eu pensei nesse tema e fui tentando entender diversas formas de olhar para esse tema, sabe, sobre... Por isso chama Por Razões Desconhecidas, né? A coisa do não sabe como é que... Onde que tá.
E porque também era o nome de uma música do The Killers que eu gostava na época. Você juntou as duas coisas. Então, para mim, passa por aí. Por eu achar um conceito, alguma coisa que eu goste e tentar organizar. E ele tem uma ordem de leitura também, de tipo... Eu coloquei ali com uma ordem de leitura que, para mim, faz sentido, de levar o leitor de um ponto ao outro, sabe? Mas se tu lê os contos separados, eles funcionam também. Funciona do mesmo jeito. E cada autor monta ali de acordo com a história que está querendo contar também. Né? Eu não escrevo mais... Eu escrevo conto mais agora, quando me pede para antologia, para publicar em algum lugar e tal. Não tenho escrito tanto conto. Quando eu fiz o mestrado, em 2022, eu tinha uma disciplina na PUC que era uma disciplina de conto. E daí eu voltei a escrever uns contos, assim, foi prazeroso, mas não é uma coisa que esteja no meu dia a dia, sabe? E você é um grande leitor de contos? Cara, eu já fui melhor. Já fui melhor por uma questão... Não, eu leio, mas leio e gosto. Mas, por exemplo, quando eu me apaixonei por Hemingway, eu li tudo de Hemingway. E quando a Lúcia Berlin também, tipo, cara, comecei a ler Lúcia Berlin, não parava mais de Lúcia Berlin, o Carver. Tipo, tem umas coisas assim que eu acho... maravilhoso. Maravilhoso, né? Tipo, os contos do Salinger, a Lígia Fagundes Telles também, que eu acho que, tipo, é maravilhosa. Sim. Mas hoje em dia as referências. Eu acabo lendo assim, tipo, algum amigo que lança, alguém chega, o livro chega por algum motivo na vida, eu leio. Às vezes não leio o livro todo, leio alguns contos, tipo, mas não sou mais tão bom leitor de contos quanto eu era. Não, isso é bom também do livro de contos, essa coisa de você poder ler uma hoje, você lê outro dia, lê outra semana que vem, lê os que mais te interessam, de acordo com o título ali, né? Isso é legal também, né? Que o romance você fica nessa coisa do contínuo, né? Não tem como sair da página 20 para 45, porque você provavelmente vai perder alguma coisa ali da história, né? O último livro de conto que eu li, assim, que comecei a ler de cabo a rabo, de um autor contemporâneo que eu adorei, é o da Julia Codot, que é o... Codot, a Júlia. Mas eu não sei, eu sempre falo errado o nome dela. Mas qual é o nome do livro? É um com capinha azul, que é... Vamos ver. Cara, eu achei um livro maravilhoso. E... Você não vai dizer nada? Você não vai dizer nada. Perfeito. Ele é muito, muito bom. Ele tem um conto de uma explosão de uma baleia que eu acho demais, assim. Boa dica, anotada aqui já também. Cara, bem escrito, de uma arquitetura do conto muito bem pensada, assim, tipo... Nossa, muito, muito bom. Perfeito. Recomendo. Ótima dica já aqui já no meu carrinho aqui. Outra coisa que eu queria te perguntar, aproveitando a sua ligação com o cinema, né? Que eu acho muito legal essa coisa, essa tríade aí sua de propaganda, cinema e literatura. Acho que tem muita coisa aí. E aí eu queria te perguntar na sua opinião, quais foram as melhores adaptações de livro que já foi pro cinema, assim? Nossa, tem muita coisa boa. Muita, muita coisa boa, cara. Nossa, melhor adaptação de livro pro cinema. Eu gosto muito e acho que é um filme que deveria ser mais falado do Ensaio sobre a Cegueira. Acho uma baita adaptação, assim. Eu não vi ainda, você acredita? Porque eu tenho esse livro tão na minha cabeça, essa história. Eu li 2 vezes esse livro. Eu fiquei assim, eu fiquei com medo. Tipo, cara, não vou, porque eu vou criar uma terceira história. Entendeu? Ou uma segunda história na minha cabeça, sabe? Entendo. E é muito bom, então, essa adaptação. Cara, eu acho uma baita adaptação. Eu tava conversando sobre isso agora, esse final de semana, até sobre o último filme do Almodóvar, o Quarto ao Lado, sabe? Que é da Ingrid Nunes, sobre o livro dela. E daí eu tava comentando com uma pessoa que leu o livro. E eu falei, tá, mas o filme pra mim, ele parece que ele tem um Almodóvar de fazer meio um novelão, que ele pisa no cômico. Mas quando eu entendi o enredo do filme, me pareceu que se fosse um livro, pelo que eu sei que está sendo produzido na literatura contemporânea hoje, não tem cômico. É um livro tá dentro da categoria de livros de luto, assim, que é uma categoria, né? Tipo, então acho que não tem. Daí eu fiquei pensando, cara, ele deve ter feito magistralmente o trabalho do Almodóvar, assim, de conseguir contar uma história, captando o que ele tem de melhor ali
e dar o toque dele também, sabe? Tipo assim, não é a história só do livro que eu peguei, que eu acho que tem de melhor ali, vou colocar lá do meu jeito. Mas vou colocar o meu tempero, né? Eu vou contar essa história, mas eu vou contar ela do jeito que eu tô enxergando, né? Ou do jeito que eu acho que ela deve ser contada, né? Agora, adaptação, eu tô tentando pensar... Me falaram muito bem desse filme, Jó. O livro foi um filme bom. O livro eu não li ainda, tá na minha lista, inclusive. Quero muito ler, eu li O Amigo dela, que eu gostei bastante. E quero ler esse na sequência. Aí também tô nessa dúvida de se eu vejo o filme ou ler o livro. Me parece que são coisas bem diferentes. Parece, né? Uma adaptação que eu acho muito boa, assim, porque eu também estudei, mas tem muitas outras, né, cara? Mas a série do Normal People, acho muito bem feita. Não sei se você chegou a ver o... Cara, não, é muito só bem li o livro, a série não. É muito bem feita. E... as atuações, a direção, a forma que eles conseguem adaptar e contar ali, acho... Porque é uma transposição bem diferente mesmo, né? Tu tirar de um livro e botar na tela. Tu tem que fazer ser imagético, tem coisas que estão narradas ali que tu tem que achar soluções diferentes. Nossa, eu fico às vezes pensando, enquanto eu tô lendo, eu fico pensando, gente, como seria traduzir isso pro cinema, pro audiovisual? Colocar, eu fico pensando, né? Colocar isso. Às vezes eu fico pensando, enquanto eu tô lendo, porque você fica criando aquela cena, né? Eu fico pensando, cara, como que seria transformar isso? Porque isso está sendo dito dessa forma, como colocar isso numa forma de diálogo, como roteirizar isso. É um trabalho genial, né? Genial. Trabalho que merece... A série nem participou da elaboração também. Então acho que talvez ela tenha contribuído com... né, o que ela queria dizer ali, como trazer soluções. Sim. E falando nisso, que livro que você gostaria de roteirizar para o cinema? Cara, tem alguns... Deixa eu pensar. Eu acho que o meu sonho de roteirizar para o cinema e que ele nunca permitiu que fosse roteirizado é o Apanhador, né? Eu acho que o Apanhador, ele nunca quis vender os direitos para fazer um filme. Para ficar intacto. Eu acho que seria incrível se existisse o Apanhador de Centeio. O Apanhador do Campo de Centeio. Eu acho que seria o livro que eu gostaria de adaptar, assim. Vindo de bate-pronto. Com certeza, se eu parasse para puxar, viriam outros. Maravilhoso. E... tudo já foi dito na literatura e no cinema? Diante de tudo isso que a gente tem, de todas essas opções, como buscar ali originalidade nesse aspecto? Cara, eu não acredito nisso, mesmo assim. Porque eu acho... Não é uma coisa que só que eu acho, é uma coisa que é calcada em fatos, assim. Você tem que... Geminiano, deixa eu te falar por quê. Que a modernidade burguesa, assim, ela colocou o modo de vida das pessoas. Tu vê lá daquele jeito feudal, jeito meio estacionado. A modernidade botou o nosso modo de vida a se movimentar muito rápido. Né? E aí que nasce o romance. Né? Que é tipo, como esse indivíduo se localiza nesse mundo que está em transformação. Então, o mundo está em transformação. Os dilemas são outros. Os dilemas... as questões internas talvez sejam muito parecidas, de medos e tal. Mas tem questões... Amor, a morte. A morte. Tudo bem, mas assim, tem coisas externas que são fundamentais também, sabe? Por exemplo, vivemos agora um momento nos últimos 10, 15 anos da ascensão da extrema-direita no mundo. Isso é um momento único, são histórias únicas. E é muito diferente da ascensão da extrema-direita no século XX, sabe? Tem outras facetas. Tem a faceta toda do digital. Como que a gente se depara com o digital? Como que a gente fala de questões com a inteligência artificial, sabe? Tipo, uma coisa é tu falar de guerra híbrida na época da imprensa impressa, que tu tinha diversas narrativas. Agora, como tu falar de guerra híbrida de informação com WhatsApp, com 500 redes, com jornal, sabe? Tipo, então, acho por isso que não foi tudo dito, porque o mundo está mudando. Porque qualquer coisa que você alterar já vai ser dito de um jeito, já vai criar um novo, né? O mundo está mudando e a nossa forma de ver o mundo está mudando. Perfeito. Uma prova disso, por exemplo, quando tu pega, tem a questão da literatura de pessoas pretas no Brasil. Mudou muito. Porque a forma de entender a questão racial está mudando. Exato. E para melhor, sabe? Daí tu consegue chegar... Um livro que eu gosto muito, cara, é o Ponciá Vivêncio, da Conceição. Da Conceição, maravilhoso. Que é um livro dos anos 80. Que é um livro que ficou esquecido.
E é um livro que foi ser relido e foi ser entendido de novo, 30 anos depois. 30 anos depois, entendeu? Porque precisou que o mundo mudasse, a compreensão mudasse. Por isso que eu acho Para o livro, para as pessoas verem o valor daquilo, né? E daí o Itamar escreve o Torturado, que para mim tem uma ligação muito forte com Ponciat, sabe? 30 anos depois, assim. Mas para te ver como... E daí é um baita sucesso o Torturado, porque o mundo já é outro, o leitor já é outro, e teriam coisas que deveriam ter sido ditas que talvez não foram ditas em alguns outros momentos, sabe? Perfeito. Adorei esses pontos que você trouxe. Maravilhoso, Mauro. E você falou aí de inteligência artificial, né? Na sua opinião, você está super conectado aí. Quais são os riscos e oportunidades que você vê sob a ótica literária? Assim? Você acha que realmente é capaz de produzir um texto sozinho? É capaz de produzir capas, de produzir traduções? Qual que é a sua opinião nesse aspecto? Cara, capaz é. A qualidade é que a gente pode questionar. E todo mundo me diz, ele vai aprender e tal. Eu falei, tá, tudo bem, pode ser que aprenda. Até o uso que eu tenho feito da inteligência é muito para me ajudar a abrir caminhos. Nem tanto para a escrita, muito mais na propaganda e outras coisas, assim. Ou para organizar ideias, sabe? Às vezes ela ajuda. Acho que ela vai evoluir, né? Agora... Será que ela vai escrever e vai... Eu acho que a coisa do artesanato da gente escrever é uma coisa que é muito diferente. E é isso, assim, é uma conexão com o texto na hora que tu está escrevendo, de fazer aquela verdade, aquele engajamento fluir, que a máquina não tem. E ele aparece no papel. Quando, sabe, no livro impresso, tu sente, assim, tu como leitor, eu como leitor, eu sinto, assim, eu tô lendo... É o de humano para humano, né, cara? O de humano para humano... Vai ser difícil mexer nessa equação. A forma, o ritmo da frase, o jeito. Tá, a máquina pode copiar, a máquina pode... Mas o jeito de fazer e de encontrar essas variações é uma coisa muito nossa, sabe? Eu tenho um experimento que eu achei interessante que fizeram, que eles criaram vários bots de perfil no Facebook com inteligência artificial, que eles ficam criando posts para postar. Só que começaram a botar os bots só a seguir eles mesmos. E daí eles começaram a usar eles mesmos como referência e criar umas coisas bizarras que não faziam sentido nenhum. Porque é isso, né? A gente é a matriz. A gente é o ponto de partida para que a máquina chegue em algum lugar que faça sentido para nós. Senão só vai fazer sentido para ela, não vai fazer sentido para a gente, entendeu? Sim. Então, acho que falando de arte especificamente, eu acho que é uma ferramenta a mais, mas não é da onde parte, sabe? Da onde parte é a gente, sabe? Exato. Perfeito. Alinhadíssimos e concordo absolutamente. Acho que de novo, assim, acho que é de humano para humano, e ela só vai aprender com o que a gente coloca lá, com o que a gente produz. Então, na verdade, tudo parte daqui, né? O Gil já tinha falado isso, né, no Cérebro Eletrônico. Ele é quem manda, desmanda, mas ele não sente, assim, não sabe? Sente, a gente tinha visto 3 décadas atrás Gilberto Gil na genialidade dele. Assim, Gilberto Gil, né? Entendido. Maravilhoso. A gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Conhece? Conheço. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Cara, um livro para enaltecer é Crime e Castigo. Eu acho um monumento, realmente, sim, eu acho que é um livro que muita gente às vezes se distancia dele pelo tamanho, mas é uma aula sobre, não só sobre como escrever um romance, mas sobre o mundo moderno, sabe? É um livro que ele tem personagens riquíssimos, que ele tem uma lógica de relações entre os personagens que é super sofisticada, que ele tem uma questão que é do Raskolnikov, dele querer matar alguém, entender né, do que seria a coisa matada, que é uma questão humana e dessa coisa do indivíduo, mas ela tem também um cenário e camadas sociais que são maravilhosas. Por exemplo, tem um capítulo que é um feirante conversando com um cara que é um senhor, que ele era o pretenso genro do Raskolnikov, sobre uma menina que se prostitui, que é... Eu não me lembro o nome dela, mas é por quem o Raskolnikov cria uma relação ali. E ela se prostitui, daí ele começa a criticar ela, o pretenso cunhado do Raskolnikov começa a
questionar, tipo, não, mas ela é uma mulher solta e tal. Daí o Ferrante, que era um cara mais comunista, assim, que já se diz com esses princípios, ele começa a falar, tipo, tá, mas o capitalismo não diz que a pessoa tem direito de gerar lucro como ele quer e não é dona do corpo dela, então ela pode fazer o que ela quiser, até porque ela é uma mulher e tal. Então tem uma discussão, cara, sobre... Isso quando? O cara falando então, isso quando? 1860, sabe? Então ele está falando de uma questão que, tipo... Hoje ainda a gente está voltando a falar da questão da mulher ter direito do seu corpo, fazer o que quiser com ele, como não quiser. Era um negócio que está lá. E assim como essas questões, tem tantas outras. Tem aquele capítulo que ele é monstruoso, assim, que é do... Eu não li ainda. É do pesadelo do cara matando uma égua, porque a égua não anda, mas açoitando. Cara, é monstruoso, assim, tem diversas camadas de questões ali que a gente olha e fala, tipo... Mano, é hoje. Esse mundo que o cara está escrevendo é sobre hoje, sabe? Nada mais atual. Então é um livro que eu acho que muito merece ser enaltecido, porque realmente é um monumento da literatura maravilhoso. Mundial. Assim. Super dica, inclusive para mim. Leia. Preciso ler. Que a pilha, né? Mas esse eu tenho que ler. Eu vou te confessar uma coisa. Eu li há muito tempo atrás e esse ano eu reli de uma forma alternativa. O que significa? Com audiobook. Olha, interessante. Eu comecei a correr, né? Já corria, mas daí eu comecei a ficar enjoado de ouvir podcast, porque normalmente é só... Tirando histórias, né? Já tinha ouvido todos os episódios de histórias. Não, histórias. Desculpa, o histórias eu assisto no YouTube. O história eu assisto no YouTube porque eu gosto de ver os autores. Porque eu vejo fulano... Não, desculpa, cara, foi mal. Não, eu gosto de ver as pessoas. Então, pra mim é um videocast, não é um podcast. Não, mas, desculpa. Não, imagina, foi só uma brincadeira, eu entendi perfeitamente, relaxa. E assim, pra correr eu gosto de ouvir coisas diversas. Daí eu falei, vou começar a ouvir livros. Porque alguém tinha me dito que... Não, eu ouço bastante. Eu tô lendo, eu tô ouvindo, ó. Vou te falar aqui agora. Por isso que quando você falou, eu falei, eu não sabia que tinha ele. Eu tô ouvindo, ó. Te mostrar aqui, eu ouço muito livro. Eu tô vindo aqui, ó, Mística Cartaresco, um espanhol, né, de uma trilogia que ele escreveu que chama El al Izquierda, chama Segador 1, aí tem Segador 2 e Segador 3. É maravilhoso. Eu tô assim, 19 horas tem esse livro. Então, eu tô assim, aqui, ó, apaixonado. Eu ouço muito, eu tenho ouvido muito livros assim também. E eu comecei a fazer a experiência do audiobook com livros que eu queria ler sem ter tanto compromisso ou reler. Sabe? Porque daí tu tá correndo também, é muito específico, não é uma coisa que eu tô prestando atenção. Como quando eu assisto Histórias Diversas, que eu tô em casa com atenção total na tela do YouTube. Maravilhoso. Então, comecei a fazer isso. E daí, o 1984 foi uma dessas levas de clássicos que eu ouvi. E o Crime e Castigo, assim. Então vou usar o artifício do audiobook, que vai ser maravilhoso. Tem 19 de cartaresco aqui. É ótimo. Cara, e vai, assim, porque você vai... Eu também... não pra correr exatamente, porque quando eu vou correr eu gosto de música mais... Agitada e tudo. Mas, por exemplo, pra fazer treino de musculação, essas coisas... Às vezes eu passear com o cachorro, fico meia hora andando no quarteirão e tudo. Até no avião, é uma delícia, cara. No carro. Tranquilo. Boa dica. Boa dica, olha. O Crime e Castigo, agora eu lembrei te contando, eu tava ouvindo ele e eu tava sem fone e peguei um Uber que era muito longe. E daí eu falei, vou ouvindo no carro. Metade desse livro eu vou ouvir agora nesse percurso. Falei para o motorista, me desculpa que eu estou escutando um livro, vou escutando aqui. E era o capítulo da morte da égua. Cara, mas era muito sofrimento. Eu só olhava o motorista me olhando pela retrovisor. Tipo, esse cara é muito estranho. Era muito triste, assim, era muito sacrifício. Era uma coisa de sofrimento, tipo a Substância, o filme agora, sabe? Que é um sofrimento. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, eu tô passando mal até agora depois daquele filme. E a cena da égua é essa, assim, Nossa. Mas ótima dica aí. Vou fazer isso, então. Vou pegar e vou ouvir ao invés de ler. Acho que vai funcionar, né? Não deixe de ouvir os outros podcasts. Não. E pra esquecer? Não, calma, pra emprestar. O Ponce e a Vivência. Por isso que eu acho que é um livro que ficou esquecido muito tempo. Hoje em dia se fala muito da Conceição. Verdade. Acho justíssimo e maravilhoso se falar sobre, tem que ser falada, mas por ser um livro que eu acho que ele é
aquelas falhas de leitura que a gente deixou para trás de quase todo brasileiro, sabe? É um livro fundamental e é um livro que eu impresso com gosto, assim. Perfeito. É maravilhoso, aliás. Vocês são... Ela é demais. Que bom que ela conseguiu ser reconhecida em vida. Que bom. E que essa onda nova está acontecendo com ela e ela está sendo porta-voz dela mesma. É verdade. Muito bom. E para esquecer? Cara, não sei. Eu acho que tudo vale ler. A gente aprende até com o que a gente não quer fazer. Ou sabe, tipo assim, não é pra mim, não gostei tanto. Mas a gente aprende e ler, pra mim, tem esse espaço de refletir sobre. Vou ser polêmico aqui com a minha memória recente, vou falar que para esquecer o Yoga. Porque foi um livro que, nem nesse sentido de, tipo assim, o que eu não faria, eu tirei tanto dali, sabe? Porque, como eu te falei, eu não consegui entender por que ele não avançava para mim. Se eu tivesse conseguido, talvez eu teria aprendido algo ali. Eu não consegui. Então, talvez esqueceria, mas seria injusto dizer que esqueceria ele, assim. Eu acho que vale lembrar de todos, em alguma medida, pra gente entender. Não, e é o que a gente conversou aqui também durante o papo, que a gente falou dele, né? A gente falou, cara, às vezes não conectou agora, mas vai conectar depois. Então, já teve livro que eu tentei ler e não consegui, depois eu li, virou livro, tipo, um dos melhores livros, tipo... Um livro muito difícil para eu ler foi o Grande Sertão, na época. Eu comecei a ler, e eu tinha que ler, porque eu tinha que ler para a faculdade. E é claro que eu entendi a história, para mim foi muito mais o ritmo da escrita. Né? Eu comecei a ler em voz alta no apartamento. Assim, fiquei, tipo, li muitas e muitas páginas em voz alta até eu pegar o cérebro modelar. Mas se fosse ler por ler, talvez teria deixado de ler o livro. Oceano de Solidão. É um livro de... Até que eu peguei a árvore da família e tudo, e aí eu voltava para poder entender que os nomes são os mesmos. Eu não conseguia conectar porque eu não conseguia entender a história, eu não conseguia saber quem que ele estava falando. Sim. Aí eu peguei uma edição que tinha a árvore, aí sim, toda vez que tinha um nome de alguém de uma conexão, eu voltava lá e falava, isso aqui tá juntando com isso, chegou nisso aqui. Aí eu consegui ler, virou o livro, né, da minha vida. Então, assim, é isso. Que tá saindo adaptação agora, também tô louco pra ver. Ai, meu Deus. Daí tu falou dos 100 anos, eu lembrei de uma adaptação que eu acho maravilhosa também, que é Amiga Genial, né? Pra série. Verdade. Ficou muito bom. Netflix, né? Não, é HBO, né? HBO? Tem uma coisa, cara, tu perguntou de adaptação de livro e que eu lembro, o Cortázar falava isso, e eu acho uma verdade, que ele falou assim, um conto, ele vira um filme, mas um romance, tu condensar para virar um filme, às vezes é muito complicado, porque é maior. E eu acho que essa medida a gente encontrou nos últimos anos. Assim, os romances estão virando séries. Porque daí tu consegue trabalhar melhor. E é uma história maior, né? Do ponto de vista cronológico, né? Eu falo do tempo em si. Tipo, um filme de 2 horas, você produz uma série com 10 episódios, 3 temporadas, você vira ali 30 horas, né? E já é separado em capítulos, né? Já tem uma lógica mais preparada. Então, acho que essa... Falando de adaptação um pouco, eu acho que é esse momento que se encontrou agora nos últimos anos de adaptação para série. Já existia antes também, mas é que eu acho que entrou uma toada bem interessante, adaptações muito ricas. Eu acho que o romance ele tá mais para série, né? Sim, sem dúvida. E tem bastante, né? Tem tido bastante adaptação de romances para séries, né? Sim. E com o crescimento dos streams e tudo, né? Antes você dependia dessa coisa só da TV aberta, no máximo um canal a cabo e tudo. Agora com os streamers, cara, você tem ali, tem muita possibilidade, né? Muito. Que é uma quantidade de conteúdo gigante dentro das plataformas e elas precisam realimentar ali o tempo inteiro para conseguir manter essa audiência, para essa audiência não cancelar a plataforma. Sim. Então elas precisam disso o tempo inteiro, né? Então realmente é um caminho, assim. Acho que tem muita... E é uma possibilidade melhor de mexer com a grade, né? Porque antes tinha assim, tu tinha que fazer a história que tu tá contando se encaixar na grade. Daí com o streaming tu consegue fazer, fazer uma série com
X temporadas ou menos temporadas, X capítulos, episódio de 27 minutos, o outro tem 29, o outro tem 43, não precisa todos ter 59. Não precisa ficar na dependência do tempo janela, do tempo da grade, da janela, exato, da janela editorial versus comercial, né? Que você, na TV você fica meio preso a isso, né? A responder essa Você tem que responder ali, aí você tem que criar o plot no momento que corta pro break ou pro capítulo seguinte, né? Tá então, tudo pautado desse arranjo ali de tempo. E na hora que você não tem essa limitação do tempo, você cria o plot onde você quiser. Então esse episódio vai ter 27 minutos. Não, o outro vai ter 33, porque o plot para cortar pro outro é 33, né? Sim. Isso é muito legal. Bom, a gente tá indo aqui pro finalzinho. Eu queria falar um pouquinho mais do quando os prédios começaram a cair. Que esse livro aqui, o último do Mauro, que é maravilhoso. A gente falou bastante enquanto eu estava lendo, eu gostei muito mesmo. Eu queria te perguntar onde que nasce essa história, como que ela nasceu e do título, se sempre foi esse, como você chegou nele. Cara, o título sempre foi. Sempre foi. Nasceu junto já. Nasceu junto com a ideia. Boa. Esse livro, ele nasceu numa época que eu tinha terminado de escrever o Entre Lembrar e Esquecer e estava meio caçando o que eu vou contar agora. E eu tinha um desejo de contar alguma coisa que não fosse tão realista, porque a história do Entre Lembrar e Esquecer é muito realista, assim. Eu gosto de diversificar, assim, até pelo aquilo que eu te contei, de que eu gosto de me divertir e de me, escrevendo. E às vezes escrever durante muito tempo uma história triste me consome e me põe numa chave triste. Então eu falei assim, não que os prédios não tenham também um tanto de questões... mas não, para mim não... O jeito que ele é narrado não é triste. Ele passa por questões bem difíceis. Sim, mas é verdade. Ele, não sei se ele não é triste, ele não é sofrido. Não é sofrido, é isso. Ele tem uma tristeza, porque tem uma busca ali incessante. Tem, mas ele não é sofrido, né? Aquele livro que você fala... Oh, meu Deus, ó céus, ó azar, o que vai acontecer, né? Essa pessoa nunca vai parar de sofrer, né? Qual o próximo sofrimento? O próximo sofrimento? Que eu não li ainda, mas é o que as pessoas falam um pouco uma vida pequena. Uma vida pequena. As pessoas falam que é um sofrimento que aumenta. Que chega uma hora que nem o leitor aguenta, né? Tipo, é um desespero de choro. Eu tenho... E eu estava nesse momento, eu queria uma história que não me jogasse nesse lugar, porque o Entre Lembrar e Esquecer, ele tinha um pouco disso. E daí eu falei, cara, quero... E comecei a pensar possibilidades de coisas um pouco mais fantásticas, assim, sabe? E daí me veio essa imagem dos prédios caindo, assim. E depois comecei a maturar esse entendimento desses prédios caindo, sabe? Desse mundo em colapso, assim, não um mundo em colapso, mas um modo de vida que eu acho que beira o colapso, sabe? Tipo, estamos vendo o aquecimento global e não paramos de produzir CO2, né? Tipo, a gente está vendo caminhos que parece que já são caminhos equivocados e a gente continua... As queimadas... agora, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Tá vendo? Hoje a Rússia mandou o primeiro míssil nos caras, que era um míssil intercontinental feito para arma, né, nuclear. Mas não tinha uma arma nuclear ali. Mas já é um aviso, nunca foi usado antes. E daí tu vê, né, tipo... A galera parece incentivando a briga entre a Rússia e a Ucrânia, que eu acho uma situação complexa e tal, não pra gente tratar aqui, mas tá todo mundo vendo, é uma situação complexa. Há um tempo, né, como assim, ontem. Acho que 1000 dias, né? Eu vi em algum lugar, tipo... E quais os caminhos para acabar? Né? Tipo, ou a OTAN se afasta e deixa a Ucrânia sozinha, a Rússia entra, ou outro cenário que também é péssimo, a OTAN entrar no jogo mesmo valendo, porque a Ucrânia não vai conseguir virar uma guerra muito maior. Muito maior, numa escalada que não queremos ver, né? Exato. Então, assim... Daí que eu acho que é esse modo de vida meio colapsado, assim, de tipo... Da gente... Parece que a gente está indo para um extremo para depois encontrar alguma coisa. Ou não encontrar. O planeta vai encontrar, independente da gente, né? Porque o planeta não vai acabar, ele vai continuar. Talvez a gente esteja
trabalhando pela nossa extinção de algumas formas, nem só alguma. Né? Ele vai acabar, ele vai continuar, a gente não sabe a que preço, né? Para nós. Para nós. Para quem? Para o ser humano. Para o ser humano, Então, para os animais também, né? Para os animais, que já estão vivendo, né? Tipo, exato. De um jeito. Mas talvez eles consigam, algumas espécies depois recriarem, outras realmente não, né? Mas a natureza ela arruma formas diferentes. Se realimentar, de se reviver, vamos dizer assim. O universo ele se expande buscando vida, expansão e combinações dessa forma. Sim. E talvez a gente... Esse mundo que é ruim para mim talvez a gente sendo uma dessas formas que não está funcionando direito. Sim. E como que a gente repensa isso. Né? Então, para mim, é um livro que eu partiu desse entendimento, assim... de como montar ele, depois foi um outro trabalho. E o Solano, né, que é o personagem principal, né, traz uma grande carga ali de existencialismo e tudo, né? Ele parece que ele está buscando outras coisas, mas eu entendi que muitas vezes ele está buscando, na verdade, é ele mesmo, né? E esse mundo que desmorona, né, a natureza e tudo. Acho que, assim, na sua opinião, esse é um dos grandes males, assim, dos nossos tempos. A gente está, de fato, assim, desmoronando esse recado, assim? Cara, para mim, o Solano é esse cara de... Ele é criado com base numa série de valores, que são valores bem da classe média, né? Tipo, ele nem vem da classe média, ele vem de uma classe... mais simples, mas ele ingressa na classe média com todos os valores da classe média. E... eu acho que são valores que sim, que levam a gente ao esgotamento, sabe? A lógica do trabalho, a lógica de relacionamento... Está sendo discutido, né? Os 6 por 1, né? Que é uma lógica que sufoca, né? Da falta de tempo, né? De tu viver um ciclo só de produção exaustiva, né? Das relações também. Então, acho que tem todas as questões que atravessam o Solano. Tem um movimento legal que eu pensei para o livro, que é, sim, é uma crescente dos prédios caindo pelo mundo, né? Mas também é uma crescente do Solano se desconstruindo e perdendo as suas certezas. E também fiz uma brincadeira de tirar as certezas do leitor, sabe? Porque tu vai indo achando que é uma coisa, que o Solano é uma coisa, e as certezas em relação àquele cara vão se desconstruindo. Exato. Assim também. Então, é quase como os nossos prédios fossem caindo também como leitor, né? Para mim tem muito esse movimento e esse centro o livro a quebra de certeza, sabe? Eu acho que a gente, por exemplo, a gente vive num modo de vida, de trabalho, pagar contas, esse modelo capitalista mesmo, isso é meio velho falar isso, mas velho não, é atual também, mas é que é isso mesmo que a roda gira, que é uma certeza para nós. Mas será que é a única possibilidade? Né? Tipo, esse jeito de trabalho, esse jeito de viver a exaustão, esse jeito de desmatar tudo, esse jeito de tirar todo o petróleo das bacias para tu jogar ele na atmosfera, será que é só esse jeito possível? Então, essa certeza a gente está vendo que estão sendo quebradas, né? Tipo assim, a certeza de que um único jeito de ser homem e do masculino, sabe? Essas certezas estão indo por terra, assim. Sim. Então, para mim, prédios, eles fala sobre essas quebras de certezas, assim, sabe? Perfeito. Não, maravilhoso. Eu adorei a forma que você construiu também. E que retorno que você tem recebido, assim, dos leitores nesse aspecto? Cara, são ótimos. Agora você está falando de ser um romance existencial, eu me lembro de um comentário que eu li. Eu não me lembro qual foi o site. É um desses sites que a galera pontua livro e que comenta. Não me lembro qual foi agora. Mas aí tinha uma... Scooby, tipo esse... tipo isso. Daí tinha uma menina que comentou assim, adorei, mas agora eu tenho 16 anos e uma crise existencial. Eu achei ótimo o jeito que ela trouxe. E achei bom que ela tem. Né? Que bom que você gerou isso, né? Porque é justamente para fazer pensar e falar, cara, é isso que a gente está vivendo. Cara, e para mim, ele é o retorno mais interessante que eu vejo são de pessoas que vêm comentar comigo que eram pessoas que se sentem quebradas pelo nosso modo de vida e encontram um livro e falam assim, cara, ouvi algumas vezes, nossa, eu estava num momento bem difícil na minha vida e li
e aquelas coisas ali fizeram sentido. Porque o que acontece no nosso jeito de viver hoje é que, por exemplo, tu chega num estado de burnout, tu acha que a culpa é tua. Eu não rendi bastante. Eu sou um fracassado. Eu não rendo. Eu não dei conta do que eu deveria ter dado, que o amiguinho do lado está dando aqui do meu lado. É isso. E eu acho que um caminho que eu tento trabalhar no livro é de mostrar isso. Cara, não é tu. É um modelo que está indo... o sistema está indo para um modelo de exaustão. Sabe? E eu acho que bateu em algumas pessoas e pegaram muito bem isso e vieram, cara, para mim fez muito sentido. E assim, praticamente tirou um peso das minhas costas de eu entender que eu não estava sozinho nessa, sabe? O problema não sou eu. Então, para mim, foram os melhores feedbacks que eu tive. É claro, deve ter existido outros em relação a outros pontos, mas... esses feedbacks que eu recebi a essa questão da exaustão, para mim era uma questão central no fazer o livro. Legal. Então, eu fico muito feliz porque eu percebo que chegou nas pessoas e que, de alguma forma, ajudou elas, sabe? Ou ajudou elas a pensar de alguma forma um pouco diferente. Perfeito. Muito bom. Vou ler um trechinho aqui, tá? Por favor. A gente tem um quadro que eu nunca sei o nome, que é para eu ler, mas... Mas eu sempre leio e não falo o nome do quadro. Um trecho de diversas histórias. Um trecho de diversas histórias. O sonho me incomodou. Acho que a solidão é uma música do Ray Charles. Um blues arrastado por um piano velho num bar vazio. Escuto essa música desde a noite em que minha mãe saiu de casa. É estranho que, apesar de triste, esse blues... me dê certa esperança. A esperança é o sentimento mais louco inventado pela humanidade. É simples de entender o nojo, a alegria, o medo, a tristeza. Agora a esperança é loucura em estado bruto. Só um louco para cair 1000 vezes e ainda ter vontade de seguir em frente. Só um louco para andar sozinho sobre cacos de prédios caídos e não desistir de tudo. É isso, né? É isso. E eu queria pegar esse gancho e te perguntar, pegando esse ponto da esperança, que eu adorei a forma que você traz aqui, porque, cara, é tanta porrada, que a gente se pergunta pra gente mesmo, cara, como é que eu tô levantando da cama? Né? E eu te perguntar isso, o que tá te tirando da cama todos os dias? Cara, o que me tira da cama todos os dias... é a possibilidade, sabe? Ser gentil é uma possibilidade. Tu pode ser gentil hoje. Sim. Meio piegas até dizer isso, né? Mas eu acho que é a possibilidade. É zero piegas. Sabe? O amor é uma possibilidade. Tu pode escolher transmitir amor, receber amor. Assim como outras coisas também são possibilidades. De tomar uma pedrada e também ter a possibilidade de como tu vai lidar com aquela pedrada, né? Então, ser livre para ter possibilidades e olhar para a vida e entender como que eu posso trabalhar com essas possibilidades é o que me faz levantar da cama feliz, assim. Perfeito. E eu sou uma pessoa que adoro viver, cara. Eu acho que só... Por exemplo, histórias são possibilidades, né? Que história eu vou contar ou não vou contar, sabe? Que livro eu vou ler ou não vou ler, quem eu vou encontrar. Exato. Então, assim, adoro minha família, adoro os meus amigos. Acho que é demais, assim, eu tenho uma sorte imensa de ter amigos que eu convivo e são pessoas que eu penso, cara, hoje eu vou trabalhar, tá bom, mas eu vou chegar no final do dia e vou tomar uma com fulano, eu vou almoçar com Beltrano. E acho isso realmente me faz querer viver. Esses tempos eu estava pensando, falei, nossa, cara, se um dia eu ter que deixar de viver, vai ser muito triste. Eu não vou ligar porque eu vou estar morto, né? Mas só de pensar de que um dia eu não vou poder acordar e me deparar com as possibilidades e entender o que eu vou fazer do meu dia, me deixa um pouco triste, mas também me faz
aproveitar melhor as possibilidades que eu tenho hoje. E resgata a esperança. Sim. Por mais que a gente saiba que vai levantar da cama, vai tomar as pedradas, vai ter que encarar, vai ter que matar leãozinho e tudo, no bom sentido, no sentido figurado, obviamente. Você tem esperança, cara. Beleza, vai ter partes difíceis do meu dia, mas vai ter partes que vão compensar isso. Vão ter partes de prazer, vão ter partes que eu vou ter que estar conectado com outras coisas, né? Acho que é isso, lindo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, sobre o que tu escreve? Cara, a minha resposta ela é relacionada a isso. Eu escrevo sobre seguir em frente apesar de... Sabe? Tanto o Entrar para Esquecer, quanto esse livro, quanto o que eu estou escrevendo agora, quanto alguns contos, eles tratam muito disso. Assim, existem muitos desses. Né? Existem muitos desses. Existe o racismo, existe a questão do emprego, existe muitos e muitos desses. Existem as pedradas que a gente toma de diversos lados. Agora... As questões sociais. Né? Como seguir em frente apesar de... Eu acho que é algo que me motiva assim, a escolher as histórias que eu vou... Eu sempre tento olhar desse ponto para a história, sabe? Como é que esse personagem está seguindo em frente, apesar de... Uma coisa meio do Camus também, né? Do Sísifo e tal, que eu gosto... Que é bem existencialista, que eu gosto bastante. Mas que passa por aí, né? A nossa energia que faz acordar da cama, para mim, ela é muito parecida com a energia que faz o universo estar em expansão. Sabe? É uma vida que pulsa, assim. No livro passa por aí. E é o que faz essa roda girar, literalmente. Maravilhoso. Obrigado pela inspiração aqui, por tudo que você trouxe no finalzinho. Lindo. A gente tem um ping-pong aqui para fechar, rapidinho. Que medo. Ping-pong. Tá bom. Escrever é seguir em frente. Editar é necessário. Ler estar com outro. Reescrever é se ler. Publicar, maravilhoso. Publicar é realização. Receber críticas. Necessário. Ser premiado. Não sei. Eu já fui indicado algumas vezes, mas nunca ganhei. Então eu até brinco, eu já aprendi a perder, mas eu acho que é maravilhoso. Assim, e ser nomeado para... vamos ser né, ser nomeado para um prêmio importante. Mas você, 2 romances foi nomeado para 2 vezes o Prêmio São Paulo. Isso já é um puta prêmio. E eu acho que assim, ele ser premiado nesse sentido da experiência que eu tenho, ela é um reconhecimento, não reconhecimento que é uma afirmação de que tu está indo em algum caminho que faz sentido para o resto das pessoas, sabe? Sim, perfeito. Já tem um puta prêmio. Publicar o primeiro livro. Cara, é um frio na barriga. E o terceiro? É uma libertação. Vai. Agora já foi. Já entendi como é o jogo, sabe? Então agora eu posso experimentar mais. A gente sempre aprende, mas assim, já sei qual é o ciclo, melhor o ciclo de vida do livro. Se liberta de ansiedades, de coisas assim. Para mim, ele foi libertador. Maravilhoso. Mauro, super obrigado, querida. A gente fecha aqui a nossa conversa maravilhosa. Obrigado. Obrigado pelo papo delicioso. Obrigado por essa inspiração final maravilhosa. Fiquei muito emocionado. Obrigado pelas dicas todas. Sorte no próximo livro. Muito obrigado. E a gente se vê. Então, quando o próximo livro, já fica o convite aqui para você vir falar dele aqui com a gente. Obrigadão, Pistógio. Eu que agradeço e fico feliz da gente ter esses papos sobre literatura no História Diversa. É o que a gente adora fazer. A gente tem um tempo aqui que a gente tem que cumprir. Senão a gente ficaria aqui, horas falando sobre esse assunto que a gente ama. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de ter aí na próxima edição, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e a gente volta já com um episódio novo aqui para vocês, tá? Um beijo e até a próxima.